isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, de novo no batente. É bom a gente começar assim, e nós temos muitos, mas muitos, se eu tenho, imagina vocês, muitos motivos para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, agradecer pela comunhão, pelo perdão, pela família. É maravilha. Então vamos meditar na palavra de Deus e aprender com Jesus. Nós estamos assistindo todos os dias, e eu digo com profunda tristeza, profundo pesar, o desastre natural provocado na região sul do nosso país. E não falta juízes. É castigo, porque são muito ateus, são muito idólatras, são muito meios, são muito isso, são muito aquilo. E é uma mania que nós temos, eu digo nós que eu também tenho. É uma mania que o ser humano tem quando vê o lenho descendo nos lombos do vizinho, associar com o mal do vizinho. Mas nós aprendemos na palavra de Deus, nem todo mal, nem tudo que acontece é castigo, nem toda calamidade é para o mal, e entender isto é que é mais difícil. Nem todos os males que se abatem sobre uma pessoa é para a sua destruição, às vezes é só uma boa lição. E muitas vezes as pessoas tiram proveitos das aflições. E ainda tem aquele provérbio maravilhoso, que é provérbio 17:17, que na angústia nasce o irmão. Então nós temos muitos benefícios. E nós vamos meditar Lucas 13, de 1 a 5, a palavra do nosso Deus para a nossa meditação, e é uma lição a cargo do Mestre Jesus. Sou muito feliz que aprendo com Jesus Cristo. Sou muito feliz. Eu aprendi com todo mundo, aprendi com professores, aprendi com amigos, aprendi com patrões, aprendi com colegas de trabalho, aprendi com crentes na minha igreja, aprendi com os pastores, óbvio, mas o melhor aprendizado é sempre com Jesus. Lucas 13:1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Digo-vos antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais vós, que foram mais culpados do que todos quantos homens haviam em Jerusalém? Não. Digo-vos antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus foi realmente, ele veio para ensinar e foi profundo no seu ofício.
todos queriam, de alguma maneira, os amigos, os discípulos queriam tirar proveito dos momentos que estavam na presença de Jesus. Os amigos, os discípulos, tinham mais tempo com Jesus. Mas os que apareciam ali de vez em quando, queriam tirar proveito dos ensinos de Jesus. Ele tinha tanta consciência disso que ele se lembrou da rainha de Sabá, a rainha dos sabeus, rainha do meio-dia também, como era chamada, que veio conhecer Salomão para ouvir pessoalmente o que ela ouvia dizer na sua terra. E Jesus, que era o humilde Filho de Deus, mas tinha que falar a verdade a todos, ele disse, aqui está quem é maior do que Salomão, referindo-se a si próprio. Então, quem estava perto de Jesus tinha uma excelente oportunidade, tinha um enorme benefício do aprendizado. E estavam ali alguns, sem identificar aqui se eram fariseus, saduceus, herodianos, alguns curiosos ou alguns inimigos fingindo ser cristãos, fingindo ser seguidores, e falaram para Jesus a respeito dos galileus. Talvez o texto não diz, mas talvez fossem fariseus para, de alguma forma, assustar Jesus. Jesus vinha da Galileia. Era chamado de Nazareno, porque veio da Galileia. O Judas Galileu foi este indivíduo que o Pilatos, não está na Bíblia, mas segundo a história, e o Flávio Joséfo, que eu não confio muito nele, mas tem um documentário, é que o Pilatos acabou com Judas e uma revolta do Judas no ano 6 depois de Cristo. É bem provável que fosse por causa do recenseamento, não se implantava de uma vez as coisas. Quando Jesus nasceu, foi por ocasião do recenseamento. E o recenseamento era para dar uma carga tributária em todos os habitantes. O Judas era um libertário, ele queria libertar o povo judeu do Império Romano. Tinha muita fé e pouco juízo. Como é que um grupo armado com facas lá na Galileia ia vencer o Império Romano, que estava da Europa, a Ásia e a África. Tinha muita coragem, muita tradição e pouco juízo, o Judas. Mas o Judas se aventurou nisto e ele quis impedir, possivelmente, coisa que alguém já pensou, eu também. Ele quis impedir a carga tributária daquele recenseamento que aconteceu nos dias que Jesus nasceu. Houve, além de ser revolta contra os romanos, ele ainda pregava uma espécie de isolamento total para restabelecer o reino judeu. E o Pilatos matou Judas, matou o seu grupo, acabou com o grupo, com os revoltosos. E aqui, na linguagem deste primeiro versículo, diz que o Pilatos misturou o sangue dos animais com o sangue dos revoltosos. Aí Jesus, que não perdia uma oportunidade de ouro como esta, Jesus diz, vocês pensam que os galileus foram piores do que os outros galileus, que estes que o Pilatos matou, foram piores que os outros? Não foram. Eles não foram piores, padeceram isto, mas não eram piores. E eu vos digo, se vos não arrependerdes, aí Jesus qualifica, iguala, compara todos os outros judeus, inclusive os que estavam dizendo isso para ele, que se não se convertesse ia morrer. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
E ele mesmo, que tinha conhecimento da causa, tinha conhecimento da casa, tinha conhecimento de tudo, o Senhor Jesus, ele diz, e aqueles 18? Nós não temos praticamente dados a respeito da queda da torre. Mas o Senhor Jesus sabia, e ele diz, e aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai vós que eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu vou dizer a vocês que não eram piores que os outros. E se vos não arrependerdes, de igual modo perecereis. Então aqui nós aprendemos que existe mortes como consequência, no caso do Judas e o seu grupo, que são mencionados também pelo Gamaliel. O Judas e o seu grupo morreram em consequência de uma revolta contra a autoridade de ocupação. Era uma consequência. E os que estavam possivelmente trabalhando na torre de Siloé, e a torre matou 18 pessoas, era simplesmente um incidente natural, ou um acidente de trabalho. Portanto, é uma espécie de mania que existe em nós de associar o mal que está acontecendo com o castigo. A pessoa estava fazendo mal, então mereceu. Está colhendo o que plantou. Era revoltado, não era convertido, não era isto, não era aquilo, está sofrendo. Nem sempre as privações, as provações, os sofrimentos, as aflições são frutos de pecado e de castigo. Existem castigos, sim, e existem consequências do pecado, sim, e existem simplesmente incidentes e acidentes. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ensine a andar na sua presença e a compreender a sua palavra e não julgar. Nós não podemos julgar pela nossa própria conta. Se você vai julgar, julgue pela palavra. Quando você vê eu errado, me julgue pela palavra, não me julgue porque eu errei nisto ou naquilo. Eu não vou julgar você porque você errou nisto ou naquilo, até porque quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas é bom a gente entender. Nem toda aprovação é castigo, nem todo sofrimento é consequência de pecado escondido ou isso ou aquilo. Existem também as coisas, acontecimentos naturais. Nós vamos orar. E a nossa intercessão hoje, meus amados irmãos, não sei se vocês avaliam, não sei quantos são antenados aí, seguidores de gente importante, mas eu não sei quais de vocês conhecem algum obreiro, eu não conheço, que se preocupe em orar por todas as classes, por todas as pessoas, irmãos de outras denominações, por todas as pessoas. E, em todos os casos, hoje a nossa intercessão é pelos desempregados. Não estão fazendo alarde porque as autoridades compram as informações, os pacotes de informações boas. Fake news todo dia, toda hora. Porque para falar bem de governo ruim tem que ser caro. Acontece o seguinte, tem muita empresa fechando. Muita empresa fechando. Muita gente perdendo o emprego. E ainda existe os que estão perdendo até a esmola governamental, chamado Bolsa Esta ou Bolsa Aquela. Então, vamos orar pelas mães aflitas, pelos pais desempregados, que falta até o alimento. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua palavra, pelo teu amor. Abençoa, meu Senhor, o teu povo, a tua igreja, guarda cada servo teu. Abençoa as criancinhas na tua casa, a juventude,
as famílias, toma em tuas santas mãos, Pai, os nossos amados irmãos novos convertidos, os que congregam, os que não congregam. Ó Deus, dá graça, dá oportunidade, fala aos corações, manifesta o teu poder. E agora, Senhor, te apresentamos os que estão desempregados, desassistidos. Ó Deus, socorre as mães aflitas, os pais aflitos, desempregados, sem renda. Ó Senhor, manifesta o teu poder na vida destas pessoas, dando direção, abrindo as portas para aqueles que batem à porta. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.